Aí só considerando essa vantagem, para mim já é matador e já resolve. Porque é o melhor custo-benefício para ter as vantagens tributárias para você investir em renda fixa. Hoje eu vou te explicar o que é um ETF de renda fixa e eu trouxe aqui, acho que 4 motivos para você efetivamente comprar algum, tá bom? Então já comenta qual é o seu ETF de renda fixa preferido, se você tem algum ou se você quer alguma análise aqui no canal, porque essa semana eu vou falar bastante sobre isso, tá? Então, antes de mostrar os 4 motivos para você comprar um, eu só explicando para quem não sabe ainda, um ETF de renda fixa, ele é um fundo que é negociado em bolsa, que dentro dele tem renda fixa. Isso é bem importante entender, porque a renda fixa ela tem papéis aí bem específicos nas nossas carteiras aí de investimentos, muito focados sempre em tirar a volatilidade e também ali te expor a algum tipo de título de dívida de país ou então crédito privado que você possa querer ter na sua carteira, tá? E aí renda fixa pode ser títulos públicos, pode ser crédito privado, pode ser relacionado ali ao CDI, relacionado ao IPCA+, relacionado ao pré-fixado. Essa semana saiu um ETF novo, pré-fixado, que paga dividendo, se eu não me engano. Eu vou fazer uma análise essa semana aí, comenta se você quer esse tipo de vídeo, tá? E aí o ETF, ele vai geralmente, né, vou arredondar aqui, ele vai comprar uma cesta com vários tipos de títulos de renda fixa de uma determinada classe e de um determinado emissor, vamos dizer assim, tá? Um tipo de emissor. Vou trazer aqui o exemplo mais comum de todos, títulos públicos. Então, ao invés de você comprar muitas vezes o Tesouro Direto, você pode comprar títulos públicos, que são os mais seguros que tem, através de um ETF, porque dentro do ETF tem vários títulos públicos. E aí você consegue comprar aquele tipo de renda fixa, que você se preocupa muito mais com o emissor, né? Se ele é seguro ou se ele não é. E aí você consegue investir através do ETF. E claro, tem de crédito privado, tem IPCA+, tem de CDI, e aí você tem que saber analisar cada um desses casos. Bom, e os motivos que eu trouxe aqui, 4 deles, para você considerar investir em ETF de renda fixa, eu vou deixar recomendado um vídeo no final aqui, em que eu realmente mostro na prática várias dessas coisas que eu estou falando. Não dá para compilar tudo num vídeo, tá bom? Mas é importante que você veja, ou que você comente aqui embaixo qual que é a sua dúvida, porque agora está se entrando muito na moda essa questão de ETF de renda fixa e de ETF como um todo, né? Acho que o pessoal está começando agora a acordar para esse assunto, tá todo mundo falando sobre isso e você precisa ter muita clareza para não comprar produto que é ruim, para não comprar investimentos que não fazem sentido para sua realidade, tá? E claro, você pode deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre esse assunto. Eu diria que eu sou um dos caras que mais posta vídeo de ETFs do Brasil, posso falar isso com tranquilidade. Não sei se o maior, mas provavelmente um dos maiores aí disparado. Então, se você quer informação de qualidade, lembra de se inscrever aqui no canal, tá? Bom, o primeiro motivo para você considerar comprar ali ETFs de renda fixa é em relação ali ao custo que ele tem. Na grande maioria dos casos, ele tem um custo igual ou menor do que o Tesouro Direto. Como eu falei, o ETF ele tem diversos tipos de renda fixa lá dentro, né? Você pode escolher um de crédito privado, você pode escolher um de títulos públicos, mas aqui a gente vai olhar muito mais para o exemplo do título público, que é o mais convencional, é o mais conhecido e é o que geralmente tem pesos maiores nas carteiras. Quando você compra título público, você não está preocupado com garantia do FGC. Inclusive, se você ficar preocupado com garantia do FGC, você está investindo errado, você está completamente perdido nos investimentos. Então, para você se expor a um título público, que é aquele do Tesouro Nacional, é aquele sem risco praticamente, você pode comprar Tesouro Direto, mas você vai pagar uma taxinha de administração lá, de gestão para B3 de 0,20% ao ano, tá bom? Não é muita coisa, mas no ETF você consegue geralmente a mesma taxa, em alguns casos até um pouquinho menor. Essa é uma das primeiras vantagens, mas eu vou ser sincero assim, com você aqui, cara, não vai nessa da taxa de administração, tá? Se for 0,25, se for 0,20, que é do Tesouro Direto, né? Se for 0,19, que tem vários ETFs que tem. Se for 0,15, ou então se for 0,14, a gente tem um ETF já que é 0,14, né? Comenta se você sabe qual que é. A taxa em si, ela é uma coisa não tão relevante assim, tá? Você não vai ficar pobre se você comprar um que é 0,25 ou 0,20 e o seu amiguinho comprar o que é 0,15 ou 0,14. Não vai mudar praticamente nada, tá? Principalmente no longo prazo, em que o dinheiro, ele não... Enfim, vai, sei lá, vai dar 5 mil reais de diferença. Só que 5 mil reais em 30 anos é muito pouco por causa da inflação, tá bom? Então, não fica focado só na taxa de administração. Mas o que importa mesmo em relação
esse primeiro motivo não é a taxa ser mais barata, é você ter clareza e ter noção de que você não está pagando duas taxas juntas, somadas, você paga só uma. Tá? Isso é um erro muito comum, é um erro que muito youtuber aí, a galera acaba se equivocando totalmente, ou então eles falam mentindo para te confundir e te enganar mesmo. Isso é bem comum na internet, eu posso falar porque eu tenho um canal no YouTube, você está assistindo, eu sei que as pessoas mentem e falam coisas erradas, realmente para confundir os outros, mas você só paga uma taxa de administração. Você vai pagar ou a taxa do ETF, ou você vai pagar a taxa do Tesouro Direto. Aí você escolhe qual investimento você vai querer fazer. Não é o caso, né, que algumas pessoas falam, mas você não vai pagar a taxa do ETF, por exemplo, 0,19, mais 0,20 do Tesouro. Você não paga o somatório. Isso é uma mentira. O ETF, ele te cobra 0,19, que a taxa de administração, nesse caso é um exemplo, né, mas tem 0,15, enfim, que a gestora vai te cobrar, mas dentro daquele ETF, os títulos públicos, eles não são Tesouro Direto, então eles não têm taxa de administração, você vai pagar só para a gestora. Ah, Antônio, não gosto de ETF, quero comprar Tesouro Direto. Aí você vai pagar a taxa do Tesouro Direto, 0,20, né, ali no caso da B3, também é muito aceitável, né, não é nada demais, mas você não vai pagar duplicado, tá? São coisas diferentes, beleza? Comenta aí se você já ouviu alguém falando que paga duas vezes, né? E manda esse vídeo pra pessoa. Quero ver ela comentar aqui embaixo se desculpando. Segundo ponto, que é o principal disparadamente, tá? Esse aqui da taxa de administração eu falo mais pro pessoal saber a diferença e começar a cair na real, né? Mas o principal aqui é que você vai pagar menos imposto. Isso é indiscutível, tá? Taxa de administração, assim, o pessoal fica chorando aí, 0,25, 0,20, 0,15, 0,14, tudo bobagem, tá? Você vai pagar o menor imposto e isso é muito mais relevante e muito mais impactante do que taxa de administração, do que spread de compra e venda, do que taxa de corretagem. Lembra, a maior taxa que você paga não é a de administração, não é a de corretagem, é o imposto de quando você resgata os seus investimentos. E aí, não é só exatamente no resgate, a gente tem 3 frentes em relação as vantagens que os ETFs têm versus o Tesouro Direto ou até CDB e outros tipos de investimentos, né? Primeiro deles, não tem come cotas, tá? Porque o ETF ele é um fundo e aí muita gente pensa, né? Pô, aqueles fundos DI, fundo caro, tem come cotas. Come cotas é a antecipação do imposto, né? É o chamado, é tipo um unrealized gains, né? Para quem sabe aí de mercado internacional também, é como se eles estivessem cobrando imposto de ganhos não realizados. Então, come cotas é horrível porque ele tira cotas dos seus fundos, né? Isso fundos convencionais. O ETF não tem come cotas e isso dá uma diferença absurda no longo prazo, tá? Pode passar de 30% de rentabilidade a diferença entre dois fundos iguais, sendo que um tem come cotas e o outro não tem. Então, primeira grande vantagem, você não tem o imposto come cotas. Segunda grande vantagem, não tem alíquota regressiva. Você tem 15% direto desde o primeiro dia, tá? Na grande maioria dos casos. Um ou outro ETF é um pouco diferente, mas aqui a gente tem que generalizar assim, é 15% de imposto de renda desde o primeiro dia, tá? E aí é fixo, não importa se você fica mais ou se você fica menos, tá bom? O que é muito bom, mas eu também não vejo ser o grande diferencial, né? Ter imposto de renda de 15% desde o primeiro dia. É bom, mas assim, não é isso que vai te fazer ganhar mais, tá? O terceiro ponto, dentro das vantagens dos impostos ainda, é justamente aquele que vai te entregar um retorno maior no longo prazo. Aí não sou eu falando, não é a minha opinião, é uma questão matemática. Espero que você saiba fazer matemática. Se não sabe, no vídeo recomendado lá do final desse aqui, eu mostro para você a matemática, eu te explico ela no detalhe. Mas basicamente você tem o ETF, né? Ele é um fundo que ele não vence nunca. E o que acontece quando o investimento não vence nunca? Acontece que você só vai pagar imposto de renda, que é os 15%, que a gente já falou, né? Tem imposto de renda, não é isento, tem imposto como qualquer renda fixa decente no Brasil. Você só vai pagar os 15% quando decidir resgatar. Aí as pessoas pensam assim, isso aqui eu diria que é o um dos top 3 erros mais crassos e que mais prejudicam os investidores do Brasil hoje. Né? Prejudica de fazer eles perderem dinheiro mesmo, tá? O que acontece quando você compra um CDB ou então um Tesouro Direto? Quando você compra esses títulos, depois de 2, 5, 10 anos, num caso bem otimista, esses títulos eles vencem. E quando os títulos vencem, você é obrigado a pagar imposto de renda sobre aquele título. E aí, eu sou do time que não gosta de pagar imposto, mas a gente tem que sempre pagar os impostos legalmente, tá? Então, siga as leis, mas questione tudo. Então, se você
né, não gosta de pagar imposto forçadamente, nos casos do CDB ou do Tesouro Direto, existe uma forma que não tem come cotas, que não tem IOF também, nem falei, né? Enfim, pouco relevante, mas não tem IOF, que não tem aquele imposto regressivo e que você consegue não ser forçado a pagar imposto. Você só paga quando desejar. Esse é o ETF. Por quê? Porque se você tem esses títulos vencendo na sua carteira, cada vez que eles vencem, você paga 15% de imposto de renda, por exemplo, de um CDB ou então de um Tesouro Direto. E toda vez que você paga imposto forçadamente, que a decisão não foi sua, você deixou vencer, por exemplo, e é normal, né? É assim como eles funcionam, você está perdendo ali 15% de imposto de renda que, putz, não vai mais render, né? Os juros compostos estão sendo claramente prejudicados no seu longo prazo. E aí, se você tem, por exemplo, uma carteira de longo prazo, quando esses títulos vencem, o que as pessoas fazem? Elas vão lá e reinvestem o dinheiro. Mas ao invés de elas terem R$100, agora elas têm 85 ou então 90 mais ou menos, né? É como se eu tivesse tirado o imposto. Essa conta é um exemplo que eu fiz aqui de cabeça, tá? Então, você vai reinvestir esse dinheiro em investimentos que fazem a mesma coisa. Ou seja, você não precisava ter pago esse imposto. Você podia ter ficado posicionado por mais tempo, se beneficiando daquele dinheiro investido nos juros compostos, e aí você justamente consegue, cara, ganhar mais dinheiro. Cara, é simples assim, né? Pagar menos imposto gera mais dinheiro, né? Maior retorno, né? E é bem importante lembrar que o risco é o mesmo, que eu vou falar disso já já. Então, a grande vantagem do ETF de renda fixa, cara, eu diria que é disparada, assim, eu conheço muita gente das gestoras também, né? Eu falo com bastante casas de investimentos, eu não sou ligado a nenhum banco, nenhuma gestora, nenhuma corretora, eu sou 100% independente, atendo multiplataforma, conheço todo mundo aí do mercado, e eu sempre falo para eles, para de falar esse lenga-lenga de come cotas, para de falar lenga-lenga de IOF, ninguém quer saber disso, isso não materializa dinheiro no bolso dos clientes, no bolso das pessoas. O que explica a maior vantagem do ETF, o que vai trazer um retorno de 20%, 25% a mais no longo prazo, é não ser obrigado a pagar o imposto de renda quando os títulos convencionais vencem. Tá? Quando ele vence, você tem que pagar imposto e você não tem escolha. Não sou eu falando, é a lei, né? Siga a lei. Então, se você tem investimentos que não vencem, você só resgata quando quer. Aí a decisão é sua, né? Pode ser em 10 anos, pode ser em 15, 20 e assim por diante. O ponto é você não ser obrigado a pagar imposto, tá? Aí eu reforço, né? No final desse vídeo tem aquele recomendado em que eu mostro a simulação matemática, as diferenças, com os gráficos lá, te explicando o porquê que pagar imposto é ruim. Né? Tem que explicar isso para as pessoas, porque aparentemente só essa frase não é suficiente. Terceiro ponto em relação aos ETFs, que você precisa ter ali bastante clareza, que é uma vantagem para você comprar eles aí, considerar investir neles, né? Cara, a questão ali da segurança mais liquidez, acho que é um combo aqui, tá? Então, o primeiro ponto é questão da segurança em relação ao que você está comprando. Vou dar o exemplo de novo dos chamados títulos públicos. Então, ao invés de você comprar Tesouro Direto, você decidiu comprar um ETF de renda fixa, seja lá porque você decidiu, ou se você viu alguma carteira recomendada minha, de algum concorrente meu, não importa. Beleza, você comprou. E aí, você tem medo, porque às vezes você viu na internet alguém falando bobagem, de que o ETF está na bolsa, né? É negociado na bolsa. E pode ser que todo mundo comece a vender aquele ETF. Pô, Anthony, mas se todo mundo vender o meu ETF de renda fixa, que é feito para seguir o CDI, por exemplo, ou muito próximo disso, será que o ETF não vai despencar? Afinal, as pessoas estão vendendo. Se as pessoas vendem, as coisas caem, né? É assim que funciona o mercado financeiro, na real, o mercado de qualquer coisa. E aí tem uma coisa muito legal nos ETFs, que você precisa ter um entendimento básico, não precisa ser profundo, mas o básico que você precisa entender, que é o chamado Market Maker. E o Market Maker é um carinha lá, um robô, que ele é contratado para ficar olhando o ETF versus a cesta que o ETF compra. Então, ele fica acompanhando o preço do ETF na bolsa versus o preço teórico que aquela cesta deveria custar. Vou te dar um exemplo. Se dentro de um ETF tem 5 títulos públicos, lembra, título público não é a mesma coisa que Tesouro Direto. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu falo título público, eu não falo Tesouro Direto. Vamos lá, tem 5 títulos públicos lá dentro. Esses 5 títulos públicos, eles têm um valor, por exemplo, de aproximadamente R$100 a cota dele, né? Eu já estou dividindo o preço de cada título dividido pela cota que deveria custar, né? Estou simplificando aqui. Ou seja, num valor teórico, aqueles 5 títulos deveriam custar R$100 na bolsa. Ou seja, o preço teórico do ETF é R$100 neste exemplo fictício que eu estou falando aqui para você. Muito legal.
E aí, o que que acontece se muita gente começa a vender? Que é o seu receio. É, o seu, não sei, mas de muita gente né? Comenta aí se você tem esse receio e se inscreve no canal, porque 50% dos inscritos, não, dos views, são de não inscritos recorrentes. Pô, cara, vocês assistem aqui direto e não são inscritos, pô, ajuda nós. Impressionante, pô. E é recorrente ainda, né? Mas beleza. Então você tem lá os seus R$ 100 de valor teórico do ETF na bolsa, e aí todo mundo começa a vender, porque é um medo que as pessoas têm. E o que acontece? Ao invés do ETF ir para 99, 98, 97, 95, R$ 90, do tipo desvalorizou 10% em um segundo, né? Esse é o medo das pessoas. Risco de renda fixa e na renda variável lá, né? Enfim. Então, ao invés de ele desvalorizar 10%, o que o market maker vai olhar? Ele vai comparar o preço teórico, que é R$ 100, lembra? R$ 100 no exemplo da vez, né? Com o preço que está sendo negociado agora. Se muita gente começa a vender, o ETF vai cair, por exemplo, para 99, né? Cara, caiu 1% em um segundo. Isso é absurdo, né? Isso é muita coisa. E o que o market maker vai fazer instantaneamente, tá? Isso é, cara, questão de 1 segundo, 1 milissegundo, é praticamente na hora. Ele vai falar assim, opa, olha só que legal, cara, olha que bacana. Então, custa R$ 100 o valor teórico, afinal, o market maker sabe exatamente os títulos que estão ali dentro. Você também, é só ver o site da gestora, né? É só abrir, é tudo transparente, não tem segredo nenhum. Aí ele calculou que tem R$ 100 ali valor teórico. Ele sabe porque ele conhece cada título, cada emissor, e ele sabe que até o valor do vencimento, né? Até o momento que os títulos forem vencer, ele vai ter aquele valor, então ele consegue calcular o valor teórico. E aí caiu para 99, ou seja, tem 1% de diferença entre o valor teórico e o valor atual. Então ele pode comprar do 99 até o 100 sem risco, porque ele tem a garantia de que vai valer aquilo no futuro. E aí o market maker ele fica arbitrando o preço atual com o valor teórico, de forma que o preço nunca foge muito do que ele deveria custar. Porque toda vez que ele fugir, o market maker vai ganhar dinheiro. É por isso que ele faz, né? Ninguém faz nada de graça no mundo, né? Então, o market maker, quando ele fica arbitrando essas pontas, ele ganha dinheiro. E aí você tem a segurança da liquidez, tá? E por que a segurança da liquidez importa? Porque o market maker também confia na segurança dos ativos lá de dentro, tá bom? Então ele fica fazendo esse trabalho para você e aí o preço ele não vai despencar. Toda vez que ele cair um pouquinho, ele já vai comprar. Ah, Anthony, mas e se o preço cair 10% em um segundo, né? Alguém vendeu muito. Cara, o market maker vai comprar na hora. Ele vai falar, meu Deus, caiu de 100 para 90, caiu 10% instantaneamente. Ele vai comprar até o 100 de novo, porque é sem risco. Ele vai poder vender em outras pontas os ativos ou o próprio ETF. Ele tem mecanismo para fazer isso, tá bom? Então, essa dinâmica faz com que os ETFs sejam chamados aí fundos abertos, porque eles podem ter criação e destruição de cotas para que o preço teórico dos ativos sempre esteja próximo do índice que ele está seguindo, tá? Então, moral da história, você não tem um risco de uma grande desovada ou um grande problema caso os ativos caem e despenquem, tá? Cara, e o quarto e último ponto aqui, para você que está aqui até o final, né? Se você curte ETFs e ainda não consegue investir neles, eu tenho um pouco de dúvida, você tem que conhecer o ETF certo, o nosso treinamento bem inicial. Inicial não, né? Ele é completo para as pessoas comuns aí conseguirem investir em ETF de renda fixa, renda variável. Tem uma carteira recomendada estrutural lá no final, se você não sabe nem por onde começar. Aí você fica bom para analisar ETF de renda fixa, renda variável, cripto, nacional, internacional, tem de tudo lá, tá? E também como é que os ETFs funcionam. Dá uma olhada no link da descrição se você precisa conhecer mais dos ETFs, né? Mas o quarto ponto aqui que eu considero muito útil para você, enfim, investir aí através dos ETFs de renda fixa é a questão da diversificação mais reinvestimento. Então aqui tem 2 pontos, né? O primeiro deles, diversificação. Quando você compra um fundo, você quase sempre está comprando vários ativos, né? Você está comprando ali uma cesta ou então uma salada lá de títulos de renda fixa, né? E aí isso é legal porque você está diversificado. Às vezes é título público, você tem vários títulos lá dentro, isso é importante por causa dos prazos da carteira, mas às vezes você quer comprar crédito privado. Então, cara, a diversificação, não sei se você ficou até o final, você provavelmente é uma pessoa que entende de investimentos ou que está muito comprometida com o seu aprendizado e com esse conteúdo. Então, diversificação é uma coisa muito importante. Acho que você já sabe disso, mas para quem não sabe, vou resumir em uma frase, né? Se você não diversificar e tiver errado, você pode perder tudo. Bom, resumir, é isso, né? E aí o ETF, ele, cara, quase sempre está comprando vários daqueles títulos de renda fixa públicos ou privados para você ter uma carteira diversificada. E aí eu somo justamente isso
ao fator do reinvestimento. O reinvestimento é importante porque ele tem muito a ver com aquela questão que a gente já falou agora do ETF não vencer nunca. Por que ele não vence nunca, né? Como é que funciona isso? Se ele não vence nunca para você não pagar imposto de renda, né? Que era o assunto 2 aqui que eu estava escrevendo. É o tópico 2 aqui do vídeo. A vantagem dele não vencer nunca é você não pagar imposto também, né? Claro. Mas é porque ele vai fazer sempre o reinvestimento dos títulos que vão vencendo. Ou seja, venceu um título de 2026, ou de 2027, ou de 2030. Venceu o título. Ele vai pegar esse dinheiro que venceu e ele vai comprar outro título, o próximo título. O próximo título que o índice mandou comprar, né? Os ETFs seguem índices geralmente, né? Então você não tem esse dinheiro muitas vezes sumindo. Ele só vai ser usado para comprar o próximo título de renda fixa. E o legal é que quando ele compra o próximo título de renda fixa, ou então ele recebeu cupom semestral do Tesouro, né? E quando ele recebe os cupons, ou quando ele reinveste o dinheiro de algum que venceu, o ETF consegue fazer isso isento de imposto de renda. Então, se você está comprando, Anthony, eu vou comprar o Tesouro Direto, quando chegar em 2030, você vai pagar 15% de imposto de renda e vai reinvestir no mesmo produto, né? Só muda o prazo. Tá bom. O ETF não. Quando chegar em 2030, ele vai pegar o dinheiro, ele não vai pagar imposto, porque ele é um fundo, não é uma pessoa física, e ele vai reinvestir o dinheiro. Ou seja, o fato de não vencer e ele ficar reinvestindo para você, ele reinveste isento. Você paga se resgatar. Você paga imposto de renda se fizer a venda do ETF. Mas ele gira os títulos, ele reinveste os cupons infinitamente isento de imposto de renda. E aí você já sabe, né? E pagar imposto diminui seu resultado, né? Você vai ganhar menos dinheiro. Então você está diversificado com vários títulos de renda fixa ali, né? Públicos ou privados, não importa. E aí você tem mais segurança e você tem esse benefício do reinvestimento. O reinvestimento desses títulos que vão vencendo, que vão pagando cupons, que vão girando ali a carteira, né? Tudo isso está incluso ali naquela tal taxa de administração dos ETFs, né? É claro, tem outros aspectos possíveis, spread de compra e venda, spread do título, spread do ETF, spread do market maker, ixi, tem um montão de coisas, mas o resumo do resumo é, os ETFs de renda fixa aqui no Brasil estão ficando muito populares, eles estão ficando cada vez maiores e eles estão ficando cada vez mais líquidos, e aí essas questões passam a ser cada vez menos relevantes. Anota o que eu estou te falando, cara, o que é mais relevante é a questão do imposto. O imposto, para você não pagar o imposto, né? Se você não paga ele toda hora, a cada 5, 10 anos, só por causa disso você vai ter um retorno maior. E lembra, com a mesma segurança do que um tesouro direto, por exemplo. Aí, claro, né? Se você comprar ETF de crédito privado, aí você vai correr um pouco mais de risco, mas você vai ter a diversificação e você vai ter ali as outras vantagens para, enfim, para você se beneficiar disso, tá bom? Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, qual que é a sua dúvida sobre ETF de renda fixa, se inscreva no canal novamente, né? Essa semana eu vou falar bastante sobre esse assunto. E comenta alguma coisa para ajudar, né, cara? É incrível. Parece que dos outros assuntos do mercado financeiro a galera comenta muito, engaja muito, e aí os canais crescem muito mais com temas e assuntos que, enfim, né, são tanto quanto questionáveis aí. Então é isso também, comenta aí o que você acha mais legal dos ETF de renda fixa. E tá aqui recomendado o vídeo em que eu mostro um pouco mais, aí sim, visualmente, mostrando as contas daquilo que eu já falei aqui sobre essa questão do reinvestimento dos impostos, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.